Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de sensores e suas aplicações. Vamos lá, pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like. Os sensores são usados em vários tipos de aplicações nas indústrias, comércios e até mesmo na sua residência. Neste vídeo eu vou falar quais os principais tipos de sensores que existem e explicar a utilização de cada um. O que é sensor? O sensor basicamente é um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo, como por exemplo calor, pressão, luz, movimento e outros. Depois que o sensor recebe o estímulo, a sua função é emitir um sinal que seja capaz de ser convertido e interpretado pelos outros dispositivos. Sensor acústico. Este tipo de sensor utiliza o retorno do eco que se propaga na velocidade do som, sendo um dos tipos de sensores usados para captar distâncias. O sensor acústico foi usado nas câmeras Polaroids e é usado em muitos estudos que trabalham com sistema sonar. Outra utilização do sensor acústico é no sistema de estacionamento dos carros mais modernos. Sensor elétrico. Os sensores elétricos detectam variação em grandezas elétricas, como, por exemplo, um aumento de corrente elétrica ou mesmo a variação da tensão elétrica. Essas mudanças provocam algum tipo de sinal para mudar o status de um circuito específico e comutar um relé, por exemplo. O uso deste tipo de sensor é muito comum em circuitos de detecção de tensão, relés de proteção contra sobrecorrente ou sobretensão. Sensor magnético. Existem sensores magnéticos de vários tipos, alguns simples, como os reed switches, que são usados para detectar a abertura de portas ou janelas, por exemplo. O reed switch é composto por uma pequena caixa plástica que tem em seu interior duas lâminas metálicas milimetricamente afastadas. A ação do campo magnético é justamente nessas lâminas que, quando se fecham, permitem a circulação de corrente elétrica. Este campo magnético é obtido através de um ímã. O sensor é instalado em um ponto fixo na janela ou na porta. Quando a porta ou a janela está fechada, o ímã permanece com o contato fechado. E quando a porta ou a janela está aberta, o contato se abre e informa a central que dispara o alarme. Portanto, este tipo de sensor é bastante utilizado para informar a uma central o arrombamento de uma porta ou janela. Sensores indutivos também são sensores magnéticos. Estes sensores criam um pequeno campo magnético em sua ponta e quando um metal passa próximo a ele, perturbando o campo magnético, o sensor consegue captar esta perturbação e envia um sinal que pode ser interpretado por algum circuito ligado ao sensor, como um microprocessador, por exemplo. Sensor mecânico. Esses sensores são os que possuem capacidade para detectar as posições, movimentos ou presença por meio de recursos mecânicos. Entre as principais aplicações podemos citar a presença de objetos em um determinado lugar, a detecção de fechamentos ou aberturas de portas, sendo que o sensor de fim de curso é um dos meios mais conhecidos. O sensor de fim de curso em um sistema de portão elétrico tem como objetivo evitar que um motor continue funcionando mesmo após a peça de movimentação chegar ao ponto máximo. Caso o fim de curso não seja instalado de forma correta, isso acarretará em uma sobrecarga ao motor. Sensor óptico. Estes sensores também são conhecidos como fotoelétricos e usam a propagação de luz para seu funcionamento. O sensor óptico é utilizado para indexar objetos e também pode ser usado para medir a distância em que este objeto se encontra em relação ao sensor. Esse tipo de sensor é bastante utilizado no nosso dia a dia, como por exemplo, na porta de elevadores, para acionamentos de circuitos de iluminação, leitores de código de barra, circuitos de mouse e também em sistemas de ré dos automóveis mais modernos.
Sensor térmico. Este tipo de sensor fornece uma determinada resposta quando é submetido a uma mudança de temperatura. O sensor térmico mais comum que conhecemos é o termômetro, que provavelmente você tem um em sua casa, e sua utilização é para medir a temperatura do corpo. Existem vários tipos de sensores térmicos e são diversas as suas aplicações. Esse tipo de sensor de temperatura é muito utilizado em ambientes onde é necessário manter uma determinada temperatura, como por exemplo as câmaras frias. Neste caso, o sensor envia uma resposta quando percebe que a temperatura está fora do ideal. E de acordo com esta resposta, a refrigeração é acionada ou desligada. É importante informar que existem sensores específicos que se encaixam dentro destes grupos citados. Espero que tenham ficado bem claro que não é o sensor que acende a lâmpada, fecha a porta e etc. Ele apenas envia sinais para outros componentes que desempenham estas outras funções. Por isso, a elétrica e a eletrônica são tão fascinantes. Eu poderia ficar horas falando das aplicações dos sensores, mas quero deixar um desafio para vocês. Deixe nos comentários qual tipo de sensor você conhece e qual a aplicação que você sabe que não foi citada nos exemplos que passamos. Bem, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Porta de elevador, sistema de acionamento de lâmpada, como por exemplo, calor, movimento, temperatura, luz, pressão, circuito de mouse e sistema de acionamento de rede automóveis. Sabia que eu ia conseguir de primeira, bora lá. Primeira, o cara tem a cara de falar de primeira. De primeira nessa tentativa.